E o governo sinalizou uma possível taxação para compras internacionais entre pessoas físicas no valor de até $50, mas voltou atrás e disse que não pretende mais romper com essa regra. Para entendermos o que pretende o Executivo Federal e esse recuo na decisão, a gente conversa agora aqui no Fast News com o advogado tributarista, que já está conosco, inclusive, sócio do Andrade Silva Advogados, Davi Andrade Silva. Doutor, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Brau. Boa noite a todos que nos acompanham. Ficou satisfeito, doutor, com as explicações dadas pelo governo para esse recuo? Motivo, segundo o ministro, é que agora vão ser encontradas outras formas de se combater esse contrabando fiscal, segundo o governo. Ficou convencido com as explicações, doutor? De certa forma foi coerente o governo federal ao recuar na medida que já havia sido anunciada, né? É só uma introdução, Brau, para todo mundo ter uma análise dessa questão. Essa isenção vigora desde 1999 para importações de até $50, né? Só que essa isenção, ela sempre existiu para remessas de pessoas físicas para as pessoas físicas, jamais de uma remessa de uma pessoa jurídica para pessoa física. A grande reclamação das redes de varejo nacionais e do governo, né, é que essas plataformas de marketplace, de alguma maneira, elas ora se fazem passar por pessoas físicas, quer dizer, como se o exportador fosse uma pessoa física, ora subfaturando o valor das mercadorias de modo a ter uma tributação menor. A questão é basicamente essa, esse conflito entre a tributação interna e esse suposto benefício ou essa lacuna que, de certa forma, protegia, né, essas redes internacionais de e-commerce. No fundo disso, Brau, na minha avaliação, a questão é um pouco anterior a isso. Esse imposto de importação que incide nessas situações, ele tem a alíquota de 60%. É uma alíquota escochante. Então, uma alíquota de 60% efetivamente vai incentivar de alguma maneira o ilícito fiscal, e aqui eu não estou, claro, justificando o ilícito. Se a empresa pratica o ilícito, ela tem que ser punida, fiscalizada e punida. Mas, na razão de fundo, essa alíquota de 60% é perversa demais. A maioria dos países tributam 20%, 25%. Então, no meu modo de avaliar, se o governo pensasse em reduzir essa alíquota a patamares civilizatórios, 20%, 25% que seja, eu tenho certeza que nem o exportador chinês se preocuparia em fraudar o documento de importação, né, diminuindo o valor ou se fazendo passar como pessoa física, e o importador nacional, aqui, o pequeno importador, estaria satisfeito, pagaria seu tributo e certamente a base arrecadatória aumentaria, o governo arrecadaria mais, né? Mas, infelizmente, esse não é o pensamento dominante do governo atual, né? O governo tem um pensamento arrecadatório, né? E busca receitas, e essa é a leitura que a gente tem feito de todos os discursos aí do ministro da Fazenda, aumento de tributação. Pois é, né, doutor? E uma das justificativas do governo, um dos argumentos que sustentaria essa medida era justamente o fato ou a tentativa de garantir competitividade às empresas nacionais, que sofreriam com uma competição muito agressiva dessas empresas que teriam essa facilidade fiscal e conseguiriam vender pela internet produtos mais baratos, até mesmo tendo a distância geográfica mais baratos esses produtos do que empresas instaladas aqui no Brasil. Será que o caminho não poderia ser o inverso? Então, ao invés de tentar tributar as empresas estrangeiras, reduzir a tributação que incide sobre as empresas nacionais, doutor? Teria a possibilidade disso? Também isso. Reduzir os tributos sobre o varejo nacional ou reduzir também o tributo, como eu disse, nas importações. E aí a coisa se equivaleria, o caminho da sonegação não seria trilhado, né? Mas, Brau, é um discurso que a gente não vai ouvir. Nós não vamos ouvir, em momento algum, um discurso de redução da carga tributária. Pelo contrário, nós só vamos ouvir aumento de carga tributária, que o governo persegue, né, receitas para continuar com essa gastança desenfreada. Nós não ouvimos de ninguém, pelo menos eu não escutei de ninguém desse governo, uma fala sequer em relação à redução do tamanho da máquina, redução do custo, redução do gasto. Nós só estamos ouvindo, desde então,
tentativas de aumento da carga tributária, seja com corte de isenções, seja com tributação nova. A reforma tributária vai vir aí e certamente vai trazer um cenário muito perverso em termos de aumento da carga tributária. Então, infelizmente, o cenário é esse, é muito ruim, né, sob o ponto de vista de quem produz no Brasil. O varejo brasileiro tem razão na reclamação, né? De fato, há uma brecha sonegatória, mas que, no meu modo de ver, ela é produzida e estimulada por uma alíquota escorchante de 60%. Quer dizer, quem vai pagar 60%, e aqui volto a dizer, não estou justificando o ilícito, mas uma alíquota de 60% ao revés de produzir arrecadação, produz sonegação, né? Então, tributa-se menos, aumenta-se a escala, a base tributária, a arrecadação aumenta e todo mundo fica satisfeito. Todo mundo quer pagar tributo, o que não dá para pagar um tributo de 60%. Agora, doutor, aproveitando que o senhor mencionou a reforma tributária, queria uma análise do senhor em relação a ela. Pelo que eu estou entendendo, então, doutor Davi, o senhor está pessimista, né? Não é de se imaginar que a reforma tributária vai terminar com menos imposto. Pelo contrário, a carga tributária deve aumentar depois da reforma? A minha expectativa é muito negativa. No meu modo de ver, a reforma tributária tem uma boa intenção de simplificação da carga tributária brasileira, que a carga é o regime tributário mais caótico do mundo, né? Sem dúvida alguma. As empresas gastam muito para cumprir as exigências fiscais, mas, no meu modo de ver, a reforma tributária vai produzir o maior IVA do mundo. O maior IVA do mundo. O imposto sobre valor agregado vai ser brasileiro, porque se você acumula todos os tributos, né, atuais que incidem sobre consumo, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, vai dar alguma coisa em torno de 25% a 30%. Vai ser o maior IVA do mundo. E, além disso, nós estamos vendo aí movimentos. Não, vamos tributar, ou novamente tributar os dividendos das empresas. Vamos cortar créditos de PIS e COFINS das empresas. Então, todo o movimento. Vamos eliminar benefícios fiscais que as empresas já têm conquistado há anos e anos. Então, todo o movimento que a gente vê, Brown, infelizmente, é de aumento da arrecadação. O governo do PT não tem nenhuma preocupação de reduzir o tamanho da máquina. Pelo contrário, é um governo expansionista. Ele quer aumentar o tamanho do Estado. E para aumentar o tamanho do Estado e continuar com essa gastança, o dinheiro tem que sair de algum lugar, né? Vai sair do nosso bolso, infelizmente. Agora, Estou doutor, muito pessimista. Pois é, e nesse caso, pelo menos da taxação de sites estrangeiros, a gente viu uma preocupação do governo com a questão política, né? Aparentemente foi uma medida que se tornou impopular em poucos dias, né? Houve uma reação muito negativa. Tem informações até de que a própria primeira-dama, Janja, teria ficado insatisfeita, né? Teria colaborado para essa tentativa de demover a equipe econômica da ideia da tributação e diante dessa preocupação política, dessa perda de apoio, né? Afinal de contas, é uma medida que deixou insatisfeitos até os apoiadores mais próximos do presidente, as bases de apoio mais próximas do presidente. Ele enfrentou reações negativas nas redes sociais também. Diante disso, dessa preocupação com o aspecto político, com a popularidade do presidente, houve esse recuo. Será que no caso da reforma tributária também vai ter essa preocupação, doutor? Olha, Brown, eu sinceramente acho que não. Eu acho que no que se refere à reforma tributária, vai prevalecer a intenção arrecadatória do governo federal, sabe? Infelizmente, o tônus, né, dessa reforma tributária vai ser aumento da carga tributária, ainda que sob um panorama de simplificação da carga tributária. A bandeira vamos simplificar a carga tributária, e isso está correto, porque o sistema tributário brasileiro é de uma complexidade ímpar, não existe nada igual no mundo, né? Ninguém consegue entender, nem nós mesmos que estamos aqui conseguimos entender. E cumprir 100% com as regras fiscais que existem. Agora, pelo ritmo das despesas contratadas, pelo ritmo das promessas eleitorais, por tudo que a gente tem ouvido desse governo, é aumento da arrecadação tributária que vai cobrir esse rombo. A gastança continua. Ninguém está preocupado em cortar despesa. Então, só estão preocupados em aumentar a receita. Infelizmente. Muito bem, a análise do Dr. Davi Andrade Silva, advogado tributarista, sócio do Andrade Silva Advogados. Obrigado, doutor, pela presença aqui. Uma boa noite, até uma próxima. Ô, Brown, sempre uma honra e um prazer participar. Muito obrigado pelo convite, uma boa noite a todos. Obrigado, doutor, até mais.